Oi, pessoal! Olá, pessoal. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, a Liliane, que mora num lugar super longínquo aqui no Canadá e foi difícil encontrar brasileiro que mora lá. A Liliane mora no Yukon, né, que é um dos territórios do Canadá lá para cima, do lado do Alasca, e hoje a gente vai bater um papo com ela para saber como é que é a vida lá, né, o porquê que ela foi parar tão longe no Canadá. É isso mesmo, Liliane? É isso mesmo. Tudo bem? Já tô aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Uma honra estar aqui. Então, a gente queria saber, né? Na verdade, todos esses anos a gente tenta conversar com brasileiros que moram em outras regiões, né? Para saber, como é que é a vida em Montreal, como é que é a vida em Toronto, né? E era muito difícil realmente encontrar um brasileiro que morasse no Yukon, que tivesse uma experiência lá. Então, a primeira coisa que a gente quer saber, o que te levou a mudar para o Yukon, né? Porque é uma das regiões onde as pessoas não pensam muito, né? A gente pensa em Canadá, pensa, Vancouver, Toronto, Montreal, né? Ninguém pensa em ir lá para cima, né? Então, o que te levou a morar no Yukon? Imigração. O programa de imigração de Yukon, que é um programa muito vantajoso, um programa muito mais simplificado em relação às outras províncias. Eu, como a maioria dos imigrantes, eu vim para cá como estudante internacional, e só que na época eu fui para morar em Manitoba, e o curso que eu queria fazer em Manitoba não funcionou do jeito que eu estava esperando, então eu me mudei para Ottawa. E por eu estar em Ontário, onde está a concentração maior de imigrantes, é mais difícil de colocar o plano de imigração em prática. E aí veio a pandemia, né? E com a pandemia, até então, em 2020, o governo canadense não tinha feito nenhum tipo de atitude especial voltada para a imigração. O foco realmente era a nossa manutenção, a nossa sobrevivência aqui. E o meu visto de trabalho ia expirar. Eu fui, como a maioria de nós, fui demitida em março de 2020, e a gente não tinha ideia do que ia acontecer, não vinha programas, o meu visto ia expirar em outubro, e eu precisava de um ano de trabalho aqui para eu ser elegível para o Canadian Experience Class, e eu fui demitida com 9 meses. Nossa. Então eu contatei meus amigos por todo o Canadá. A vantagem de você ser um estudante internacional é que você conhece gente do mundo inteiro. Então, e essas pessoas se espalham. E eu tenho uma amiga ucraniana que mora aqui. E ela, contatando todo mundo, ela, olha, você vindo aqui para Yukon, se você tiver uma oferta de trabalho na sua área com um ano de experiência, a empresa pode fazer aplicação provincial para você. E aí eu comecei a fazer umas aplicações aqui, com uma semana consegui, menos de uma semana, acho, consegui trabalho, uma oferta de trabalho. Acho que tem muita demanda. Joguei o que eu tinha dentro do meu carro e cruzei o Canadá e dirigi para cá. Você foi dirigindo? Nessa época você estava em Ottawa. Em Ottawa. Você foi dirigindo de Ottawa até o Yukon. Quanto que dá? 7 dias de viagem. Não acredito. Que aventura! Olha, que interessante. Foi a viagem mais legal que eu já fiz na minha vida. No meio do primeiro lockdown. Foi a única desvantagem. Tava tudo fechado. Não tinha onde parar, não tinha muito o que explorar. A gente nem podia, né, ter contato com as outras pessoas. A gente não sabia nada sobre o vírus direito. E, cara, mas foi assim, apesar de toda a dor no coração, de eu já ter uma vida em Ottawa, eu já ter o meu apartamento, eu tinha 2 empregos lá, trabalhava na área que eu tinha estudado, mas não tinha carta provincial, né? Caramba! Então, uma vez que a gente vem para cá, não tem plano B, voltar para o Brasil não é uma opção. Então, vim embora para cá e achei um lugar, assim, esplêndido. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares pelo mundo, mas Yukon é um dos lugares mais belos que eu já vi na minha vida. Você assim, você não conhecia, você não sabia nada de Yukon antes de ir? Não, eu tinha uma amiga aqui, ucraniana. Era tudo que eu tinha aqui, e sabia que o programa de imigração, que o dono da empresa que me contratou ia fazer o meu provincial. E que no final eu nem precisei, porque como o Canadá fechou a fronteira e começou a chamar mais Canadian Experience Class, no momento que eu fiz um ano, eu me tornei elegível e eu fui chamada direto pelo Canadian Experience Class. Eu não precisei provincial no final. Olha aí.
A gente vê muito no YouTube, a gente vê muito a propaganda de Yukon. Aqui no Canadá, o pessoal que está no Brasil não sabe disso. Passa direto, antes dos vídeos, a propaganda, venha conhecer Yukon, né? Acho que o pessoal está investindo muito nisso, né? E tem muita coisa legal para fazer. É um lugar bonito, aquilo que você vê nos vídeos, é aquilo mesmo. Aquilo ali é real. É maravilhoso, né? A gente tem o sonho de conhecer também. É engraçado que a gente já está aqui há tantos anos e não conhece muito do Canadá, né? A gente não pode falar que viajou, né? A gente conhece poucas províncias, né? Então, esse é um sonho, né? E principalmente ir para ver a aurora boreal. Você já viu? Já 2 semanas atrás teve uma tempestade magnética lindíssima. Eu até mando para vocês as fotos desse dia, daqui a pouco pelo Zap. Mas é emocionante, assim. E eu acho que o que eu mais gosto de morar aqui eu mudei como pessoa, como ser humano, para melhor, eu diria. Porque eu sou de Brasília, no Brasil, então eu sempre fui criada em grandes cidades, eu nunca me imaginei numa cidade tão pequena. Mas aqui as pessoas elas têm uma vida simples, de estilo de vida, não é necessariamente financeiro. Então aqui as pessoas trabalham para viver, então todo mundo sai do trabalho às 4 da tarde, no verão, principalmente, vai fazer trilha, vai fazer caminhada, você vai à academia, a academia tá vazia, porque tá todo mundo fazendo trilha, tá todo mundo indo acampar, são lagos aqui para todos os lados, então fim de semana, você pega engarrafamento para pegar a estrada, você tem que ir no camping site com 2 dias antes, porque se você tem um camping favorito, vai tipo na quinta-feira, deixa o seu passe lá para você conseguir acampar no fim de semana depois do trabalho. Olha. E são vários, assim, tipo, o pior que acontece eu queria ir num lago tal, chega lá, o campo tá cheio. Você pode ir para outro, no final você vai achar. Porque em algum lugar você acha. Eu fico imaginando como é que é, porque assim, bom, a gente nunca foi. A capital do Yukon é Whitehorse. Então, quando a gente pensa, capital, você pensa que é uma, né? Capital geralmente é uma cidade grande. E pelo que eu sei, não é, né? A população de Whitehorse é por volta de 40 mil pessoas, ou seja, é qualquer cidadezinha aqui da Metro Vancouver, né? Então, como é que funciona? Como é que tem 45 mil, né? Hã? O território. O território, né? Nossa, o Yukon tem 40 mil, acho que... São 42 mil, eu acho. E o Whitehorse tem umas 37 mil pessoas. 37 mil. Todo mundo, basicamente, está lá, né? Você está em Whitehorse? Agora, hoje, não, eu moro em Whitehorse, mas aqui agora eu estou numa cidade chamada Farrell, que fica a uns 300, 400 quilômetros, a 4 horas de Whitehorse. E como é que é a estrutura? Você disse que mora em Whitehorse, né? Como é que e já viveu em outras cidades grandes, já viveu em Ottawa, já viveu em Vancouver. Comparativamente, como é que é a estrutura de Whitehorse, no sentido de tudo, né? De transporte público, hospitais, tem tudo que uma outra cidade tem? Você vai encontrar um Walmart, um Costco? Como é que é? Porque eu não tenho a mínima ideia. Não, Costco não é um privilégio que a gente tem aqui, infelizmente. O Walmart aqui, a gente tem algumas coisas, outras não. É uma cidade... Como eu morei em Manitoba, acho que a galera vai... É como se eu morasse em Steinbach, uma cidade interior de Manitoba. Tá. Então, a cidade que tem, como algumas cidades maiorzinhas, então, a gente tem os 2 maiores supermercados, que é o Superstore, o Real Canadian Superstore, e o Walmart. Tá. Que, honestamente, o Walmart daqui é o Walmart mais estranho que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque é um Walmart que não tem comida. Como assim? Ele tem todos os outros departamentos, mas ele tem, acho que, 6 aisles daquele bem pequeno, de comida que geralmente vem os enlatados, que vem alguns congelados, e é isso aí. O Superstore, eu não lembro se tem em Vancouver o Save on Foods, mas são os mercados, são os 3 principais mercados que a gente tem aqui. A gente tem alguns mercadinhos, Super A, alguns mercadinhos de bairro, mas os maiores que tem são esses. O Walmart, que não tem nada fresh, não tem nada fresco, é tudo enlatado, é tudo de caixa, os pacotes, as coisas do brand do Walmart. O Superstore, que aí é um Superstore normal. E o Save on Foods também. Tá. E aí então... um Superstore, um Walmart na cidade, tá? Exato.
E um Canadian Tire. Tá. E vegetais, essas coisas, você encontra normalmente? Nos Sim. outros? Nos outros? Sim. Fruta, tudo chega aí. Chega. Isso a gente não tem problema nenhum. É um pouco mais caro. É isso que eu ia perguntar, a questão do preço. Tanto, mas também não é nem tanto assim em relação a quando eu morava em Oro, que é a cidade que eu morava antes daqui. Eu percebo assim no gosto das frutas, que as frutas são um pouquinho mais verdosas, etc. E durante o inverno, mas honestamente já é o segundo inverno que eu vou passar aqui, já tem 1 ano e meio que eu moro aqui, e não vi muita diferença. Eu consigo até achar algumas coisas que é mais difícil, porque aqui a comunidade brasileira é inexistente, então eu tenho mais dificuldade de achar algumas coisas, tipo como que eu gosto muito, a minha referência de comida é mais nordestina, então farinha de mandioca é muito importante para mim, mas eu acho a mandioca em si, porque aí a gente tem uma comunidade africana, que aí me salva um pouco nas minhas receitas. Tem comunidade africana aí? Sim, tem muito nigeriano aqui. Olha. A cidade é dominada por filipinos e indianos. Indianos também. Em termos de imigração. Mas tem uma comunidade pequena, latina, de toda a América Latina, é nessa aí que eu mais me incluo, que vai de umas 20, 25 pessoas. Nossa, bem não conheço todo mundo também. De latino? De latino. De brasileiro, então? Brasileiro eu só conheço um, que eu conheci porque ele trabalha no Superstore, e aí pelo nome eu reconheci ele. E comecei a falar com ele. E é o único brasileiro que eu conheço aqui. Nossa. Pessoal, vocês têm noção do que a gente está trazendo aqui para o canal? A Liliane é uma raridade, assim. Vocês nunca mais vão ver um depoimento raríssimo. Não, olha só, mas olha o que pode acontecer, gente, né? Com o depoimento da Liliane. Olha, é verdade, Liliane. Não é um bicho de 7 cabeças morar no Yukon? Não. Né, que tem toda a parte maravilhosa também, como ela está explicando. Por que não? Sim. Pode, exatamente, só pode aumentar essa comunidade. Olha, eu falo sério, eu não me arrependo de ter vindo para cá, porque eu já sou residente permanente, eu não precisei do processo provincial. Oficialmente não tem nada que me segure aqui. Eu realmente moro aqui hoje porque eu gosto. Olha. Que interessante, né? Porque assim, a gente pensa, como é muito frio e tal, o pessoal vai fazer alguma artimanha para segurar, né? Não tem nada, então, que te obrigue. Não. Você gostou do estilo de vida daí e quer ficar? Eu acho que eu tenho alguns planos futuros que talvez, porque a cidade é muito pequena, então eu não tenho como, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer meu doutorado, e na minha área mesmo tem a Universidade de Yukon aqui, que acho que é uma outra vantagem para chamar brasileiros. A Universidade de Yukon é uma das mais baratas que eu já vi no Canadá. Olha. E tem cursos excelentes aqui, principalmente não só tem muitas voltados para essa questão dos First Nations, para coisas que são, por estar aqui, então eles vão falar muito de mineração, mas tem curso de educação infantil, tem cursos de serviço social, é uma universidade boa e uma universidade barata, principalmente para estudantes internacionais. Muito então a gente está falando de uns, a gente está falando de casa de $6 mil ano. A última vez que eu olhei, um ano atrás, 2020, eu olhei, estava a casa de $6 mil, $7 mil anos para um estudante internacional. Muito mais barato. E Liliane, se prepara aí para a enxurrada de brasileiro que vai para o Yukon. Agora vai. Agora o pessoal ouvindo isso. Mas é uma vantagem muito grande, né? Pois se você pensar. E existem alguns outros incentivos do governo para que pessoas vão para o Yukon? Você sabe de algum, assim, tanto de moradia, de não ter impostos, tem alguma coisa assim? Olha, o que eu vejo do principal incentivo que eles dão é o processo de imigração em si. Que tem formas de imigração em todos os NOCs, A, B, C, D e E. Eu tenho formação em NOC, no Brasil eu sou NOC A, no Canadá eu me formei em NOC B. Então, o processo provincial que eu faria seria, que é o mesmo, né? NOC 0 A e B é o mesmo processo, e é outro processo para C, D e E. Quando você tem experiência de 1 ano na profissão, que não precisa ser experiência no Canadá, pode ser uma experiência do Brasil, e você consegue um emprego aqui, nessa área, então, tipo, como eu estudei Early Childhood Education no Canadá,
Então, eu vim para cá para ser ICI aqui. Então, se eu tiver... No Brasil, não era minha formação no Brasil, eu sou psicóloga. Certo. Se eu fosse educadora infantil no Brasil e já tivesse uma experiência, meu chefe poderia ter aplicado imediatamente quando eu vim para cá. Olha. Quando eu vim para cá com 9 meses, assim que eu fiz 1 ano, ele submeteu a minha aplicação. Mas aí, no meio do que ele estava analisando a minha aplicação, eu fui convidada por Express Entry. Então, foi o que aconteceu comigo. Mas o ponto é que eu quero chegar que você tendo 1 ano de experiência na profissão, com NOC 0 A ou B, o seu empregador pode ter alguns requerimentos para o empregador, mas não é nada muito difícil. É tipo, a empresa tem que estar aberta há mais de 3 anos, em Yukon, para provar que a empresa é de Yukon para não ter fraude, basicamente isso. Mas se você tiver mais 5 anos de experiência na profissão, o seu empregador já pode fazer para você. Se você tiver em Yukon, ele só faz a aplicação e você segue trabalhando e pode fazer a aplicação que dê os pontos para o Express Entry ou fazer a aplicação pelo Paper Base. Se você estiver no seu país de origem, é por isso que aí dá a chuva de filipinos e indianos, porque eles já conhecem o programa muito bem, o empregador, além de fazer a sua aplicação, ele ainda tem que pagar a sua passagem para vir para cá. E isso acontece aqui. Tem empregadores que fazem, que se eles gostarem muito do seu currículo e quiser te contratar e você ainda está no seu país de origem, ele não paga a passagem da sua família, mas a sua ele paga. Ele tem a obrigação de pagar e o seu seguro-saúde até o seu PR sair. Que legal. Olha! E você acredita que isso é por causa da alta demanda por profissionais? É difícil encontrar, né? Isso. E isso tudo que eu falei para 0 A ou B 1 ano, e para NOC C, D e E, né? Não lembro se tem NOC E, mas C e D é 6 meses de experiência. Então, a experiência é ainda menor. Então, quem é da área de construção, área de carpintaria, que aqui é uma área que também requer muito, que é NOC C, eu acho. Se você tem isso e você ainda está no Brasil, pode acontecer do seu empregador te contratar mesmo do seu país de origem. Muito interessante. E o salário aí, qual que é o salário mínimo daí? O Dimitri, você me pegou, mas o salário aqui é mais alto do que todo o resto do Canadá. É mais alto, né? É mais alto. Só que também o custo de vida é mais alto, né? Você tem uma ideia de aluguel? Mais alto assim? em alguns pontos. Aluguel é absurdo. Olha. E dos pontos negativos da cidade. É um pesadelo achar lugar para morar. Achar o lugar. Você Porque tem mais as ou menos casas ideia assim, de quanto custa um aluguel de um apartamento de 1 quarto, 2 quartos? Olha, é absurdo. Vão assustar, mas um apartamento de 1 quarto, a gente está falando na casa de 1.800 a $2.000. Um apartamento de 2 quartos, na casa de 2.500. Para o programa que eu trabalho, a gente aluga uma casa de 3 quartos e a gente paga $3.500 de aluguel. Nossa. Aí, que é uma casa nova. Agora, as casas mais velhas... Mas isso eu é moro aluguel. num quarto... Agora, para comprar, acho que é mais barato. Ou não? Também não? Não do que a gente esperava. Uma Ah. casa nova tá por volta de $700 mil. 650, $700 mil. Grande. Casa de 3 quartos, nova. Uma casa... Eu acho que é muito difícil você ver uma casa por menos de $500 mil. Olha. A não ser que você veja aquelas casas, aqueles trailers... acabado, destruído, assim, né? Aqui você até vê uns bonitinhos, ajeitadinhos, mas aí esses você acha por uns 350 mil. Mas para uma região mais remota, etc., porque a questão que sobe os preços é justamente de ter uma população, muito pouca gente, e aí agora está começando a crescer, aí a demanda está aumentando, e em vez de ficar mais barato, está ficando mais caro, porque tá todo mundo procurando casa para morar e não tem. Mais gente para lá. Não tem oferta, né? Faz sentido. Exato. Faz sentido isso. Olha, isso surpreendeu, hein? Eu achava que casa aí, eu apostaria que a casa aí era de graça. O pessoal dava... Não, mas aí só ela tá falando da capital, né? Não, mas mesmo assim, eu acredito que numa cidade bem remota deve ser muito mais barato. Mas não chega a ser, por exemplo, eu esperaria, quando eu vim para cá, eu esperava que uma casa que fosse comprar uma casa boa por 200 mil, 250 mil. Mas não acho. Não acontece. Não acontece. Caramba. Não acontece, mas os salários são menores. O salário mínimo, que nem você perguntou, Dimitri, honestamente eu não sei, mas quando eu fui
trabalhando em Ottawa, eu recebia Early Childhood Education, eu trabalhava em uma creche, eu recebia quase $18 por hora, e na segunda creche eu recebia 21. Eu vim para cá para ganhar 23, e aí teve um convênio que o governo de Yukon fez com o governo federal, então tem mais verba para educação, então eles subiram o salário do IC aqui para $27. Certo. E eu ouvi um boato que vai subir para 36. Olha. Mas não tenho certeza se isso ainda não foi aplicado. Então, até ter o dinheiro na conta, a gente não sabe de nada. Mas assim, só para o pessoal também não crescer o olho, você recebe mais, mas também o custo aí é maior, né, das coisas. Um aluguel desse jeito. Só o aluguel já mostra isso. Né? Eu divido a casa, eu tenho 2 roommates, e na minha casa hoje eu gasto mais barato, eu gasto $850 no meu quarto. Mas eu já cheguei a pagar $1.150 por um quarto aqui. Nossa. Olha. Nossa, é mais que Vancouver, né? Parece que é mais caro do que aqui. Sim. O salário é maior, mas pelo menos com moradia o custo é maior. Tá. Agora vamos falar da parte ruim, pelo menos para mim seria, né? Como é que foi a tua adaptação ao inverno, né? Porque, assim, para quem não conhece o Yukon, se você olhar no mapa, o Yukon, ele faz fronteira com o Alasca, né? Ele é a parte mais norte do Canadá e mais oeste, então o Alasca é grudado no Yukon, né? Então acredito que seja a mesma temperatura, né? Como é que foi a adaptação ao inverno? Se é muito mais frio mesmo do que as outras regiões? E como é que é o verão, né? Se tem a contrapartida, se no verão esquenta. Olha, foi mais fácil do que eu imaginei. Eu morei em Manitoba também, eu morei em Winnipeg, então eu achava que depois de morar em Winnipeg, que nenhum inverno me assustaria. Você gosta de um friozinho, né? Você gosta. Olha, honestamente, eu tenho esse pensamento de que uma vez que a gente escolheu o Canadá para emigrar, o Canadá é um país frio. Então, meu bem, você veio para chuva, se molha, se joga. Sabe? Vem pra chuva, se molha, não, porque aí é Vancouver. Mas tá certo, você tá certo. Tem que acostumar, né? O frio é uma coisa que você tem que acostumar, né? Exato. A primeira vez que eu vim para o Canadá foi para ir para Vancouver. Eu fiz um intercâmbio aí de 5 meses. E foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E eu lembro que eu cheguei em Vancouver, estava -6, era pertinho já, o inverno já estava para acabar, era março. Nossa, e eu toda empacotada, usando 3, 4 brasileira blusas. É muito, né? O pessoal olhava para mim no ônibus todo estranho, do tipo, o que tem de errado com essa mulher, sabe? E depois eu fiz algumas viagens internacionais e comecei a sentir -10. Eu lembro de sentir dor nos meus ossos, sabe? De tanto frio, não estava acostumada de jeito nenhum. Então, quando eu fui para Winnipeg, a minha professora da escola de inglês, ela ensinou a gente a se vestir. Olha, isso é importante. E a gente pediu para ela, sabe, o que é óbvio para você não é óbvio para mim, para nós. Por favor, a gente é de país tropical, ensina o que a gente tem que ver, que roupa que a gente tem que olhar, como que se veste para o inverno. Aí ela pegou as calças de inverno, pegou as calças fleece, que é uma calça que tem aquele tecidinho de cobertor por dentro, e mostrou, olha, quando você for na loja, você olha isso aqui, você pega uma meia mais grossa, você vai na Dolorama e pega aquela baunilha que tem aquela lâmina mais prateadinha, tipo de papel alumínio para baixo, para poder pro sapato. Então, ela ensinou a gente a se vestir. Então, do que eu aprendi, o que eu deveria comprar, e que isso não significava que eu ia comprar coisa cara, necessariamente, mas que eu tinha que saber o que eu tinha que olhar, me vestir apropriado para o inverno. E assim eu aprendi, não passei aperto em Winnipeg, me mudei para Ottawa, até Ottawa não era tão frio assim, então quando eu vim para cá, não foi, as roupas que eu tinha comprado em Winnipeg serviram para cá. Então, a única coisa que o inverno aqui, o que eu acho mais legal daqui é que, diferente de Winnipeg, o inverno aqui ninguém para nada. Olha. Tá -40 lá fora. Todo mundo vai trabalhar, a escola funcionando normalmente, não para por nada. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Que me dá uma preguiça de sair. Eu não vou te mentir. Olha, depois de um tempo, Dmitry, honestamente, você acostuma. Você acostuma, porque eu acho que tem, e isso eu nunca peguei para mim, da questão do inverno, a gente ter mais depressão, a gente sabe que isso acontece, né, que a ausência do sol, então por isso que eu gosto, e eu vejo de um lado positivo esse lance de não parar.
Ah, tá escuro, tá frio. Não interessa, você não vai ficar em casa, você tem uma vida para cuidar, você tem que trabalhar, a vida não vai parar porque tá inverno lá fora. E aí é preparado, né? Aí é preparado para isso, né? A estrutura, Sim. né? Sim, eles estão sempre renovando as estradas, as ruas eles tentam limpar, até por também ser pequeno, então é mais fácil de limpar do que o Winnipeg, por exemplo, o Winnipeg porque por mais que o Winnipeg já são 700 mil pessoas morando lá. Então, limpa o downtown primeiro, mas até chegar nos bairros você ainda está preso em casa, você já perdeu metade do dia. Então, já falam para você para ficar em casa, porque nem porque você não consegue ir, que não tem estrutura, mas sabe que a rua não vai ficar limpa a tempo de você conseguir trabalhar. Sim. Como ainda é menor, tem uma estrutura que você consegue tirar toda a neve. Gerenciável, né? Isso. Mas tem a questão da eu fico, às vezes, quando eu penso num frio de menos 40, tem a questão da própria segurança também, né? Porque, assim, se você não estiver preparado, você morre. Né? Assim, pode acontecer. Mas essas temperaturas, pelo menos em Whitehorse, que não é tão frio como você ir para um Beaver Creek, que já é a fronteira com a Alasca mesmo, você ir para Dawson City, que é aquela cidade do Velho Oeste que eu estava falando, são cidades mais ao norte, então um frio mais extremo. O que eles recomendam é quando está no termômetro abaixo de menos 35, aí você fica em casa. Mas essas temperaturas em Whitehorse em si, elas são raras. Você tem ela um dia ou outro. Geralmente estaciona por volta do menos 25, menos 33. Sabe? Nossa, então, a gente não consegue imaginar isso, né? A gente não consegue imaginar. Se eu te falar, o mínimo que eu peguei na vida, assim, foi uma vez que eu viajei para Montreal e eu peguei menos 16, passeando na rua, assim, né? Você não conseguiu ficar, né? Consegui, fiquei fora, estava tendo um festival, fiquei. Mas, assim, como eu estava filmando, eu tinha que tirar a luva para segurar a câmera, e eu não aguentava, né? Eu tirava a luva, ficava, sei lá, muito pouco, aí tinha que colocar de novo. Então, para mim, foi muito difícil, né? Porque eu estava fazendo isso, estava filmando, tinha que apertar o botão lá. Mas eu acho que andar, se você tiver com a roupa certa, eu fiquei bastante tempo, eu fiquei rodando ali. Menos 16, para mim, foi tranquilo até, fora essa parte da luva. E depois de um tempo o seu corpo acostuma. Você percebe que, eu acho que eu sempre falo com os meus amigos imigrantes que estão vindo a primeira vez, o seu primeiro inverno vai ser o pior. Eita. Depois disso, o seu corpo acostuma com o frio, você começa até a sua referência do que é quente, do que não é muda. Então, estou aqui falando de, por exemplo, poxa, hoje a minha temperatura favorita é entre menos 15 e menos 10. Fresquinho. Fresquinho. Sim, é justamente por isso, porque é inverno, não tem como mudar, tá frio, mas, tipo, não tá tão quente, que acho que é o que deve acontecer em Vancouver, que não é frio o suficiente para nevar. Pra ficar com aí neve, chove. Aí tudo derrete, aí fica aquela lama. Aquela aí não tem isso, né? Aí aqui não, aqui é neve, né? E é sol? Sim. É sol. Às vezes dá, mas com o inverno desse você até prefere que não dê. Porque quando o sol abre, aí é que aquele vento gelado vem melhor, vem mais em cima de você. Sim. Quando tem nuvem, o calor, a nuvem barra o calor. Olha. O pouco calor que tem. Então ele fica, por exemplo, por isso que eu falo do menos 15, menos 10, porque é nesse momento que não tá frio, não dá para eu sair de blusa de regata na rua, mas eu consigo ficar de uma regata dentro de casa. Entendi. Olha. Agora, e a parte boa? Vamos falar de verão agora. Peraí, antes do verão, calma. Porque, assim, essa as maiores dúvidas do pessoal é a questão do inverno mesmo, né? Do sofrimento no inverno. A questão de transporte público, tanto no inverno quanto no verão. Mas, sim, o transporte público no inverno especificamente e de um modo geral. Fala um pouquinho também. O transporte público ele não tem muita diferença. Como eu já vim para cá com carro, então eu não usei transporte público, para ser honesta, muito raras as vezes. Acho que eu usei umas 3 vezes. Você tem que ter carro aí. Você acha que você tem que ter carro? É o ideal, porque o transporte público aqui, até por ser uma cidade pequena, eu acho que também quando você conversar com a galera de Manitoba, eles vão te explicar isso. Quem não mora em Winnipeg, não tem transporte público. Você tem transporte público em Winnipeg, uma cidade aqui e outra ali, mas as cidades ao redor, você não tem. Então, você é obrigado a ter carro, não tem jeito.
Então, se você a gente tem transporte público aqui em Whitehorse, mas o transporte público só funciona até as 10 da noite, de segunda a sábado não tem transporte público no domingo. Ou seja, tem que ter. Tem que ter. E não faz diferença do transporte público inverno e verão, funciona do mesmo jeito. Aqui, o pneu de inverno é essencial, e você tem que ter o HEAT no motor. Então, quando você já compra o carro aqui, ele já vem com isso, porque não tem como. O HEAT, eu não sei se para quem não está no Brasil ainda, é tipo um aquecedor que você coloca no motor do carro para ele não deixar o óleo congelar. Então, pelo menos do meu carro, eu tenho um Kia Seltos, então o meu fabricante ele pede para quando a temperatura está no termômetro abaixo de menos 22, você coloque o carro conecte o carro na energia, que aí ele vai ligar esse HEAT, e você deixa o carro lá durante a noite. Porque para não correr o risco das engrenagens do carro congelarem durante a noite, quando ele não está rodando. Você deixa o carro meio que ligado, é isso? Conectado? Sim. Não, é só o aquecedor. É um aquecedor que põe dentro do carro. Acho que algumas, não são todas as cidades do Canadá, mas aqui usa, o Winnipeg usa, acho que o norte de Ontário também usa. Eu nunca ouvi falar. Eu nem sabia disso. Olha aí. Quando você vê um carro que tem uma tomadinha para fora, não sei se você já... Então, esses carros têm esse HEAT, que aquela tomada, que você liga aquela tomada, você liga aquele plug na tomada, e ele, durante a noite, esquenta o carro. Que legal, né? É mais evoluído a coisa aqui, né? Porque a gente viu um vídeo lá, o pessoal lá na Rússia, como chama? Na Sibéria, o pessoal tinha que deixar o carro ligado. Eles tinham que deixar, eles não podiam desligar em nenhum momento o carro. Então, assim, você vê que arrumaram uma solução mais prática do que isso. Porque deixar o motor rodando. Né? Então, é um negócio absurdo, assim. Que até quando eu comprei esse carro vindo para cá, eu já me dei alguns benefícios, né? Então, eu quis um carro que tinha uma ignição remota, porque eu não precisava sair para ligar o carro, para esquentar. Já deixo ele... já comprei um carro com tração nas 4, porque eu acho mais seguro, porque eu vim para cá, eu tinha um Elantra quando eu vim para cá, e aí teve uma tempestade de neve no inverno passado, que foi a pior dos últimos 50 anos. Então eu estava em downtown atolando na neve, sabe? Então o meu carro, eu achei, não, esse carro é muito baixo, e todo mundo aqui que pode tem um carro tração nas 4. Eu falei, não, então quando eu precisei trocar de carro, falei, não, agora carro tração nas 4, e eu vou me dar o luxo de ter um carro com ignição remota para eu não precisar sair no menos 30, né? Imagina você ficar presa em algum, né? Tá indo em algum lugar à noite, fica presa. Tá não dá para arriscar. E isso é uma coisa importante, assim, da nossa vida aqui, que a gente tem um kitzinho de sobrevivência de 72 horas que você deixa no carro, você tem em casa, porque se você ficar preso em algum lugar, você tem condições de sobrevivência até vir um resgate. O que é a comida? Então, aquela comida seca? Tem um pouco de comida seca, tem lanterna com pilha, tem aqueles blanket de alumínio para você esquentar. Eu deixo no meu carro uma meia extra, uma luva extra, uma touca extra. Por mais que eu já esteja usando, eu tenho um extra no carro. Nunca precisou usar, né? Você já precisou de emergência, não? Tem que ter, né? Não. Que isso foi, inclusive, uma das coisas que eu aprendi em Winnipeg com essa professora. Eu acho que como a gente sempre morou aqui, a gente não, né, acaba nem pensando nesse tipo de coisa, mas se você for para os lugares mais frios, na verdade, o mínimo, comum, é o básico. Né? As pessoas... Sim, mas é uma das coisas assim, que parece que assusta quando a gente fala sobre isso a primeira vez, mas que depois, quando vira parte da sua rotina, sabe, eu acho que igual... Tem várias coisas que a gente, por exemplo, faz no Brasil e que são inimagináveis aqui. Por exemplo, quem mora em capitais mais violentas, por exemplo, vou deixar uma bolsa extra no carro para se o cara vier me assaltar. A bolsa do ladrão, né? A famosa bolsa do ladrão, que eu também carregava. Pois é, e isso você conta para um canadense, meu Deus do céu, que é isso? Então, acho que cada um com a sua referência, a gente tem os nossos hábitos um tanto bizarros que fazem parte da nossa rotina. É muito bizarro, né, hoje pensando. Se a gente pensar, nossa, é muito mais absurdo, né? Pois é. Exato. Pois é. Mas vamos falar da parte boa. Vai lá pro verão, vai lá. O verão é verão, porque você falou de camping, de parques maravilhosos, fazer trilha... Né? Então eu queria saber como que é essa vida quando está quente, como você aproveita o contato a temperatura também. Temperatura, contato com a natureza, a vida selvagem, né? Que tipo de animais vocês veem aí? Nossa, o verão aqui é maravilhoso.
Olha. Meu Deus do céu, o verão aqui é muito bom. Ele só não é tão quente, porque, querendo ou não, a gente ainda está no norte, a gente ainda está mais perto do Ártico, então a gente não está falando, o dia que está um calor que você não aguenta 22 graus. Tá. Mas bacana, é um calor, Tá bom, aí assim, é bom, sabe? Um dia normal, um verão normal, tá por volta de 15, 18 graus, o que pra gente já é muito bom. Já é muito bom mesmo. Aqui a gente vai muito acampar, nadar em lago, fazer trilha. Então, e o que é bacana aqui, que mesmo que eu sei que a gente está indo para o verão, mas o inverno também a gente não para. Eu não deixo de acampar no inverno, eu não deixo de fazer minhas trilhas no inverno, não deixo de fazer meu churrasco no inverno. Acampar no inverno? Então, vamos voltar só um pouquinho para o inverno, para saber de atividades de inverno também, né? Falar um pouco, além das de verão, falar de inverno também. Eu tenho um amigo muito paciente, muito bonzinho, que está me ensinando a esquiar. Então, eu já consigo fazer o cross country, que é aquele esqui que você anda, meio que você vai escalando a montanha com o esqui. O downhill, que é aquele esqui mais tradicional que a gente conhece. Eu ainda não desenvolvi talento para isso, eu reconheço. É lindo para quem assiste, dá muita risada quem assiste me vendo tentar aquilo. É difícil. Mas é difícil. Eu não vejo muita lógica em duas pranchas daquele tamanho descendo um rio sem que eu caia no terceiro segundo. Coragem, não. Pois é. Mas eu continuo, porque eu falei, estamos aqui, vamos se molhar, né? Tá na chuva, se molha. Né? Tá na neve, se joga. Então, tenho feito isso. Aqui é justamente por isso que eu falei muito do que me mudou como pessoa, porque o lance de, literalmente, eu não deixo de fazer absolutamente nada, porque é inverno. Então, eu saio para acampar com os meus roommates. A gente tem muito aqueles trailers que põe em cima da caminhonete, você faz... Cara, aquilo ali, você mora fácil num lugar daquele. Então, às vezes, a gente não tá... Às vezes, a gente só teve uma semana estressante, pesada no trabalho, tá cansado, vamos sair de casa. Cara, nem que seja pra gente acampar, ver um filme, parar ali do lado do lago, ver uma aurora, fazer o esquiro. Eu não sei como falo esquiro em português, mas é aquela mobilete de neve. Ah, sei. Não é mobilete, mas aquela... Parece um jet ski, mas de neve. Snowmobile. Então, são coisas que a gente começa... Você muda a referência, então você quer comprar um daquele. Você gasta uma grana para ter umas coisas daquele, junta alguns amigos, compra algum. Então, eu tô querendo comprar um esse inverno. Então... muda essa referência para você ter coisas para fazer. Você vai pescar no gelo. Caramba, pescar no gelo. É bem a coisa do Alasca, né? Daqueles desenhos. É bem clichê, né? Do Picolino, né? Aquela também de clássico, também de filme, que coloca... Como é que você acampa? Numa barraca mesmo, não? Não, em cima do... Não, quando eu fui, eu vou nesse camping que os meus amigos têm. Então, que a gente não precisa pôr nada no chão, porque geralmente o contato com a neve deixa muito frio, então fica impossível. Aquela que você vê a gente de desenho, eu usei ano passado para fazer o ice fishing. Que fica dentro da barraca, né? Conta aí como é que é isso. A gente fura o lago, você tem tipo uma parafusadeira que você pressiona, então você faz aquele buraquinho no gelo, aquele buraquinho tem uns 30 centímetros de diâmetro. Let it go! Can we draw another one? Let's go. E aí você põe a sua vara de pescar lá dentro, e se você quiser ficar, se tiver um dia que não tá sol, ou que tá muito mais frio, aí você bota uma barraca ao redor para te proteger um pouco do vento, porque o que quebra do frio é o vento aquele vento do Ártico no seu rosto, e aquilo ali te dá um desconforto. Mas aí você bota aquilo ali e você fica lá dentro. Vou tomar minha cerveja, tomar meu café com Bailey, vou, sabe, bater papo. Porque eu acho que o legal disso é você juntar um grupo de amigos, estar junto, passar um tempo juntos. É você realmente... Por isso que eu gosto... mais do que nunca, eu já tinha isso, mas reforçou muito em mim o valor da companhia das pessoas, a qualidade
dos amigos aqui. Eu fiz amigos maravilhosos no Canadá. Tenho pais canadenses, sabe? Mas aqui tem uma coisa muito mais próxima. Você faz amigos, tem um número muito menor, mas uma qualidade assim absurda, porque as pessoas, elas todas são muito gentis, como todos os canadenses, né? A gente mudou para cá, acho que uma das principais características do canadense é um povo muito gentil, mas aqui você tem uma galera que gosta de você. Não é ninguém liga para status e não liga mesmo. Você senta com um homeless, com um milionário, com um cara de classe média, tá todo mundo sentado na mesma mesa, todo mundo é amigo, todo mundo tem um momento bacana, as pessoas têm uma conexão que ela é muito real. E eu acho isso muito bacana. Uma das coisas que eu mais gosto. Como as pessoas têm visões diferentes, né? Olha a experiência da Liliane, e tem outras experiências diferentes. Tem gente que não pensa igual você, já acha que é completamente diferente, que é mais difícil fazer amizade aqui. Por ser no interior, você está dizendo? Talvez. Será que é por ser no interior? Ou você também teve amigos nas cidades grandes? Não, eu tenho, graças a Deus, tenho amigos também maravilhosos. Aqui é mais difícil, não vou mentir, foi mais difícil fazer essa conexão, mas uma vez que essa conexão está feita, você vê que pelo perfil das pessoas, ninguém está preocupado em parecer o que quer que seja, sabe? Ninguém liga para a roupa que você está usando, ninguém liga qual é o trabalho que você tem, ninguém liga para onde você mora, qual carro. Não são critérios, ninguém nem te pergunta sobre isso. Mas o cara quer saber se você trata bem, se ele pode contar com você, se é divertido, sabe? Então, quando já vê que o cara tá mentindo, ou que a pessoa tá mentindo, ou tá querendo tirar muita vantagem, a galera já te olha assim, não vão te tratar mal, mas também não vão te convidar mais. Entendi. E dá essa sensação, porque assim, são coisas diferentes, né? Tem a questão da sensação de comunidade e tem a amizade mesmo, profunda. Né? Pelo que você está me falando, a sensação de comunidade é muito grande, já é imediata, né? A questão da amizade leva um pouco mais de tempo. Isso, exatamente isso, Dimitri. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu vim de Ontário, então eu demorei, porque eu tive que ficar isolada 14 dias, porque eles tinham, para quem estava fora da província, tinha que se isolar 14 dias. E eu me isolei e comecei a trabalhar. E aí demorou um tempo para eu trocar a placa do carro de Ontário para a placa daqui. E fui acampar. Cara, eles conversaram com a guarda florestal do acampamento onde eu estava para vir falar comigo se eu era uma turista ou se eu era uma nova residente que não tinha tido tempo de trocar a placa. Olha. Aí a policial veio falar comigo toda tranquila, numa boa, lá, o pessoal tá preocupado, mas vieram falar comigo que a sua placa é de Ontário, blá, blá, blá. Aí eu sou uma nova residente, já fiz o meu isolamento, são os meus colegas de trabalho que estão aqui comigo. Ela, não, tudo bem, é só porque o pessoal perguntou, mas faz uma plaquinha e põe aí no para-brisa do seu carro, dizendo que você é uma nova residente. E aí vieram depois as pessoas para me pedir desculpas por terem falado com a policial. Então as pessoas realmente se fecham, elas se cuidam, elas cuidam da comunidade, os parques, tudo aqui é muito bem cuidado, as pessoas realmente gostam muito desse lugar. Mas você tem essa sensação, uma sensação de isolamento? Que você está numa área muito mais isolada? Dá essa sensação ou não? Eu acho que ela me dá mais quando eu estou indo para uma cidade maior. Você tem o parâmetro. Quanto tempo leva, né? E tem voo direto? Como é que funciona? Tem voo direto para Vancouver, para Tem voo para Vancouver 3 vezes por dia. Tá. E ainda tem voos, aí tá voltando, antes tinha uma malha de voos maiores, mas a pandemia ainda tá voltando, né? Mas tem voos para Calgary, tem voos para Edmonton, saiu uma notícia essa semana que vai começar, que não existia uma rota de Toronto e Yellowknife, que é em Northwest Territories, e Whitehorse, que vai começar. Então, eu já ouvi falar até que tinha um voo direto de Whitehorse para Alemanha, para Frankfurt, no verão, principalmente. E então, assim, a gente sai da cidade, mas eu sinto mais isso da sensação de isolamento, tipo, que uma das coisas que eu nunca gostei muito de fazer compras. Mas quando eu tô indo para Vancouver, fui para Oro agora no Thanksgiving, vou fazer alguma coisa fora da cidade, eu tenho a lista de compras para sair correndo quando eu for para a cidade comprar. O que você vai achar lá que você não acha aí, né? Vou ter mais opções, na verdade. Então você não acha de absolutamente tudo. Tem coisa que você precisa
Não, porque tem algumas coisas que eu queria ter mais opções. Tá. Por exemplo, roupas, aí isso aí eu assumo que eu sou imigrante mesmo. Meu passeiozinho no Costco, acho que eu mereço, sabe? É mais pela experiência também, né? Menos do que pelo produto em si, que você consegue encontrar, mas pela essa experiência de um lugar grande, um shopping grande. Tem alguma coisa shopping center, tem mall, hein? Não, é só aqueles mall, parecendo aqueles mall de bairro mesmo que você viria em Vancouver, são os nossos malls aqui, um shopping center não. Tá. Mas, assim, de tudo, as coisas que eu gostaria de comprar e que eu não posso comprar, eu posso comprar pela internet. Tá. Sabe? Então, acho que acho que só teve um produto que eu não consigo comprar aqui, que eu só consegui comprar aqui uma vez, que foi cachaça. O resto eu posso pedir pela internet. Então, tem outras formas. É verdade, né? Hoje com venda online você consegue. Sim. Põe um balanço, então, do Yukon, né? Você recomenda, assim, para os brasileiros que pensam em vir para o Canadá, mas nunca nem cogitaram a ideia? Eu recomendo, mas acho que é como tudo aquilo que a gente fala de imigração, né? Imigração em si não é um projeto para todo mundo, porque os desafios são muitos, as dificuldades são muitas, independente de qual cidade você for, né? Vir aqui para Yukon, se você gosta de uma vida mais outdoors, se você gosta de uma vida mais ligada à natureza, se você gosta de uma vida, sabe, mais naquele espírito mais descompromissado, de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, dar o seu melhor, voltar para casa e ficar de boa, sem precisar de um status, sem precisar estar, sabe? Quem tem esse perfil mais descontraído é maravilhoso. Certo. Porque eu mesma não sabia que eu tinha uma tendência para esse perfil, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Se eu precisar me mudar de Yukon, eu vou mudar com dor no coração. Olha só. Olha aí. Mas também porque você teve essa experiência, eu fico pensando, né? Uma pessoa que sai do Brasil e cai de paraquedas no Yukon, né? Deve ser diferente do que você viveu. Você foi para Vancouver, foi para Manitoba, foi para Ontario, você teve outras experiências e agora está no Yukon, então você tem essa comparação. Mas é importante isso sobre o estilo de vida, né? O que você quer para você. Muito bom. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso, e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal, e até a próxima.